Crise. Banco Central admite crescimento de 2% em 2009, mas analistas falam em 1%. Chile já se prepara para um pouso forçado da economia. Rodrigo Shoa, de São Paulo. O Chile já se depara com a perspectiva de um pouso forçado de sua economia, afetado pela queda da demanda mundial pelos seus produtos, principalmente o cobre. Até 2 meses atrás, o governo esperava que o crescimento de 2009 fosse de cerca de 3,5%, mas agora o Banco Central chileno já revisou a expectativa para de 2% a 3%, enquanto analistas independentes são mais pessimistas, prevendo expansão de cerca de 1%. A estimativa do Banco Central é de que o país tenha crescido 4% a 4,5% neste ano. Nos 12 meses até outubro, o crescimento foi de 4,1%, sendo que nos 12 meses até outubro do ano passado havia sido de 5,3%. Nos últimos 5 anos, até 2007, o Chile cresceu acima dos 5%. A perspectiva para o país não são boas e o crescimento deve ficar entre cerca de 1%. Creio que isso será sentido ao longo de todo o ano que vem. O importante é mudar o foco e dar estímulo com medidas que gerem maior capacidade produtiva no futuro. O desafio não deve ser apenas sair incólume da crise, e sim recuperar o caminho do crescimento econômico, diz Felipe Silva, analista da think tank Liberdade e Desenvolvimento de Santiago. A cotação do cobre, produto que corresponde por cerca de 55% das exportações chilenas e por 30% da arrecadação fiscal do governo, caiu de 8,5 mil dólares por tonelada em abril para 3,3 mil ontem. A estatal de cobre Codelco disse que seu lucro líquido caiu 32%, quando comparados os primeiros 9 meses do ano ao mesmo período do ano passado. A empresa tem planos de cortar ao menos 20% dos seus custos e vem se reunindo com sindicalistas para discutir eventuais demissões. Todas as empresas de mineração estão tentando reduzir seus custos. É a única variável que elas controlam, afirmou João José Ponce, analista da corretora Larraul Vial de Santiago. As demissões podem ter um custo político grande, leia texto abaixo, já que o desemprego no Chile aumentou neste ano para 8%, depois de 3 anos consecutivos de retração. O sentimento de que o país vai passar por maus momentos se reflete na confiança do consumidor. O consumo interno vinha sendo um dos maiores motores da economia. O IPEC, Índice de Percepção da Economia, elaborado pela Admark, caiu de 61 pontos no fim do ano passado para apenas 32 pontos. Em outubro, leituras abaixo de 50 pontos indicam pessimismo. Para alguns analistas, porém, nem tudo é tão sombrio. Rodrigo Vergara, da Universidade Católica do Chile, diz que o país está bem preparado do que os outros da América Latina para enfrentar a crise econômica. Não houve uma bolha imobiliária, os bancos estão bem capitalizados e o crédito concedidos tem garantias boas e suficientes. Além disso, há 2 fundos soberanos formados com parte da receita do cobre, que somam 25 bilhões de dólares e que podem ser usados em momentos de crise maior. E a dívida bruta consolidada do setor público vem diminuindo nos últimos anos, devendo ficar em cerca de 14% do PIB em 2008. Um levantamento recente feito pela Economist Intelligence Unit diz que as empresas chilenas estão em uma sólida posição financeira, após terem usado parte do bom fluxo de caixa dos últimos anos para reduzir o endividamento. Isso não leva em conta, porém, eventuais riscos assumidos por suas empresas com derivativos cambiais, algo que já mostrou sua capacidade deletéria em algumas empresas brasileiras. O ano que vem será difícil para todos. A recuperação dependerá
muito das medidas do governo para estimular a economia, disse Silva do Instituto Liberdade e Desenvolvimento, com agências internacionais.